pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia. Hoje vamos a uma aula de grandezas e medidas. Então, o que nós vamos ver na nossa aula? Definição, unidades de medida de comprimento, massa, área, volume e capacidade. Então, nós vamos trabalhar aí um pouquinho entre as conversões de unidade. Então, definição. Todas as unidades de medidas têm seus múltiplos e submúltiplos e vale ressaltar que os prefixos sempre são os mesmos. O que varia é a unidade de medida padrão trabalhada. Então, vamos aos exemplos aí. Então, quais são os nossos prefixos? Então, dos múltiplos, é o quilo, o hecto e o deca. Nos submúltiplos, deci, o centi e o mili. Então, um exemplo, se estivermos trabalhando aí com metro, então a esses prefixos nós vamos acrescentar a palavrinha metro. E aí obtemos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, decímetro, centímetro e o milímetro. Se estivermos trabalhando com o grama, então eu troco de metro para grama. Percebam que o prefixo permanece. Então, obtemos quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. O mesmo raciocínio para o litro. Então, trocamos para litro e obtemos quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos às medidas aí de comprimento. Então, nós temos lá a unidade padrão de comprimento, que é o metro. Então, símbolo sempre com letra minúscula. Então, temos metro representado como M. E aí, o quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, decímetro, dm, centímetro, cm e o milímetro, mm. Então, para nós trabalharmos aí as regrinhas de conversão. Então, sempre que nós precisarmos converter aí a uma unidade de medida que esteja mais à direita, nós vamos multiplicando por 10. Por quê? Porque o metro é apenas uma unidade de comprimento, né? Temos apenas aí uma dimensão. E aí, se nós precisarmos converter para unidades de medida que estejam mais à esquerda, aí nós vamos dividindo por 10. Então, cada unidade aí que eu precisar pular, eu vou fazendo uma divisão por 10. E aí, a título de curiosidade, uma polegada, cujo símbolo é IN, equivale a 2,54 centímetros, ou 25,4 milímetros. E uma jarda, cujo símbolo aí é YD, equivale a 0,9144 metros, ou 91,44 centímetros. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos converter 3 quilômetros para metro. Então, lembrem-se, né? Nós estamos em quilômetros e vamos deslocar para a direita. Então, nós vamos multiplicando aí até chegar em metro. Então, quilômetro. Quando eu multiplico por 10, estou em hectômetro. Multiplico por 10, vou chegar em decâmetro. Multiplico por 10, vou obter metro. Então, eu tenho que fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10. É o mesmo que multiplicar direto por 1000. Então, 3 vezes 1000, ou escrevendo esse 1000 em potência de 10, como são 3 zeros, eu tenho 10 elevado ao cubo. Então, 3 vezes 1000, ou 3 vezes 10 ao cubo, obtenho 3.000 metros. Então, 3 quilômetros equivale a 3.000 metros. Agora, no item B, 25 decâmetros para milímetro. Então, é o mesmo processo. O milímetro ele é uma unidade de medida que se encontra mais à direita do decâmetro. Então, nós vamos multiplicando por 10 até chegarmos em milímetro. Então, nós temos que multiplicar aí por 10 4 vezes. Então,
é o mesmo que multiplicar direto por 10.000. Ou, passando aí para a potência de 10, como são 4 zeros, temos 10 elevado a 4. Então, 45 vezes 10.000 ou 45 vezes 10 à quarta, nós temos aí 450.000 milímetros. Vamos ao item C. Queremos agora converter 6 milímetros para quilômetro. Então, agora o quilômetro ele se encontra à esquerda do milímetro. Então, nós vamos dividindo por 10. Então, do milímetro até chegar no quilômetro, nós vamos fazer uma divisão por 1 milhão. Posso escrever em potência de 10, né? Tenho 10 à sexta. E aí, fazendo essa divisão, obtemos ali 0,0000006 quilômetros. Ok? Vamos ao segundo. Qual o valor de 2,3 decâmetros mais 54 metros? Então, para nós adicionarmos aí valores, sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Então, a gente pode escolher ou tudo em decâmetro ou tudo em metro, tá bom? Então, eu vou escolher aqui passar tudo para metro. Então, 2,3 decâmetros. Para eu converter para metro, basta eu multiplicar uma vez por 10. Então, 2,3 vezes 10, eu tenho 23 metros. E aí, eu posso somar com 54, porque agora eu tenho metro e metro. Então, resulta em 77 metros. Então, sempre trabalhem na mesma unidade de medida. Agora, vamos às medidas de massa. Então, temos o grama, e aí os símbolos, né? Quilograma, kg, hectograma, hg, decagrama, dag. O grama é representado por G, decigrama, dg, centigrama, cg e miligrama, mg. Mesmo raciocínio aí. Quando nós vamos converter para unidades de medida que estejam mais à direita, cada casinha aí que nós formos pulando, nós vamos fazendo uma multiplicação por 10. E aí, para a esquerda, é uma divisão por 10. Algumas curiosidades aqui. 1 tonelada, que o símbolo é T, equivale a 1.000 quilogramas. Uma arroba, então símbolo do arroba, equivale a 14,688 quilogramas, ou aproximadamente 15 quilogramas. Vamos a um exemplo. Um feirante fez um pedido de 38,5 quilogramas de tomate a um fornecedor para repor seu estoque e atender a demanda da semana. O peso de um tomate para outro não é sempre o mesmo, mas a estimativa é de que cada tomate tenha em média 110 gramas. Supondo que a variação entre os pesos dos tomates seja insignificante, qual será a quantidade de tomates necessária para atender o pedido? Então, primeira coisa aí, vou converter de quilograma para grama. Então, pense, eu vou multiplicar por 10, chegaremos em hectograma. Multiplica por 10, decagrama. Multiplica por 10, grama. Então, vou multiplicar 3 vezes aí por 10. Então, é o mesmo que multiplicar direto por 1.000. 38,5 vezes 1.000 é igual a 38.500 gramas. Ok. Agora, é só fazer uma regra de 3. Então, se a gente sabe que um tomate pesa 110 gramas, então 38.500 gramas vão corresponder a quantos tomates? Só fazer uma regra de 3 ou dividir direto 38.500 por 110. E aí obtemos 350 tomates. Ok? Vamos agora às medidas de área. Então, percebam agora que nós vamos falar em área. A área é o produto de duas dimensões, comprimento vezes largura ou base vezes altura. Então, agora, como estamos trabalhando com duas dimensões, nós teremos o metro quadrado, né? M elevado ao quadrado. E isso para todas as unidades de medida, tanto os múltiplos quanto os submúltiplos.
Então, temos lá quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro ao quadrado. E agora, como que vai ficar aí a nossa conversão? Então, agora, como são duas dimensões, nós vamos multiplicando por 100. E se eu precisar converter para uma unidade que esteja mais à minha esquerda, eu vou dividindo por 100. Não se esqueçam disso, hein? Então, vamos a um exemplo. Juca deseja colocar piso na cozinha de sua casa, que possui 8 metros de comprimento por 5 metros de largura. Se forem usadas cerâmicas quadradas com lado medindo 40 centímetros, quantas serão gastas? Então, vamos à resolução aí. Primeira coisa, vou calcular a área da cozinha. Então, 8 metros vezes 5 metros, temos lá 40 metros quadrados. A área da cerâmica, como ela é quadrada, lados iguais. Então, vamos à área, 40 centímetros vezes 40 centímetros. Isso vai dar 1.600 centímetros quadrados. Observem que nós temos unidades de medidas aqui diferentes. Então, vocês que vão escolher. Ou trabalha em tudo para metro quadrado, ou trabalha-se em centímetro quadrado. Eu não posso ter unidades de medida diferentes. Então, eu escolhi aqui transformar metro quadrado em centímetro quadrado. Então, pensa, o centímetro quadrado, ele se encontra mais à direita do metro quadrado. Então, nós vamos multiplicando por 100. Então, quando eu multiplico 40 por 100, eu obtenho decímetro quadrado. Vou multiplicar por 100 novamente. Aí, eu vou chegar em centímetro quadrado. Então, eu tenho que fazer vezes 100 vezes 100. E isso vai dar 400.000 centímetros quadrados. Agora que nós estamos na mesma unidade de medida, posso fazer uma regra de 3. Ou divido direto 400.000 centímetros quadrados, que é a área total da cozinha, pela área de uma cerâmica, que é 1.600 centímetros quadrados. E aí eu obtenho 250 cerâmicas, né, para revestir a cozinha. Fácil, né? Vamos às medidas de volume. Então, nós temos lá a nossa unidade padrão, que é o metro cúbico. Então, teremos nos múltiplos quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e nos submúltiplos decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, agora, por que ao cubo? Então, o volume, ele é o produto de 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Como agora estamos trabalhando com 3 dimensões, por isso elevado ao cubo. E aí, para as nossas conversões, como elas ficam? Então, quando vamos multiplicar aí, né, vamos transformar para unidades de medida que estejam mais à nossa direita, nós vamos multiplicando por 1.000. Cada unidade aí que eu precisar trocar, eu vou multiplicando por 1.000, se ela estiver à minha direita. E o sentido contrário, então eu venho dividindo por 1.000. Sempre esse esquema. Então, vamos aí a um exemplo. Sabendo-se que uma pessoa consome aproximadamente 800 metros cúbicos de água por ano e que o planeta dispõe de, no máximo, 9.000 quilômetros cúbicos de água para o consumo por ano, pode-se afirmar que a capacidade máxima de habitantes que o planeta suporta, considerando-se apenas a disponibilidade de água para consumo, é aproximadamente, e aí nós temos as alternativas. Então, veja lá, né? Nós temos metros cúbicos e nós temos quilômetros cúbicos. Então, nós temos que escolher. Ou vamos trabalhar tudo em quilômetros cúbicos ou em metros cúbicos. Então, eu vou escolher aí trabalhar em metros cúbicos. O que eu faço então? Eu vou transformar quilômetro cúbico para metro cúbico. E como agora é ao cubo, lembrem-se que nós vamos multiplicando por 1.000, ok?
Então, do quilômetro cúbico até eu chegar em metro cúbico, eu tenho que multiplicar ali o meu número por 1000 ali, ó, 3 vezes. Então, eu vou fazer vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Eu poderia multiplicar direto por 1 milhão. E aí, eu obtenho 9 trilhões de metros cúbicos ou, trabalhando em potência, observem que 9 trilhões são 12 zeros, então 10 elevado a 12. Se vocês preferirem trabalhar em potência, que aí não tem esse monte de zeros, tudo bem. Faz uma regrinha de 3. Uma pessoa consome aproximadamente 800 metros cúbicos. Então, para consumir aí os 9 trilhões de metros cúbicos, quantas pessoas serão necessárias? Basta uma regrinha de 3 ou então divide os 9 trilhões pelos 800. E aí, colocando em potência de 10, o 9 é vezes 10 elevado a 12, porque são 12 zeros, e 800 é 8 vezes 10 ao quadrado. E aí, eu divido 9 por 8, 1,125. 10 elevado a 12 dividido por 10 ao quadrado, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 12 tira 2, dá 10. E aí, só resolver 1,125 vezes 10 elevado a 10. Então, veja que a vírgula está entre o 1 e o 1. Então, eu desloco essa vírgula para a direita 10 casas decimais, que é o valor marcado no expoente da potência. Obtemos, portanto, a alternativa C. Fácil, né? Medidas de capacidade. Então, agora vamos ver aí o litro, né? Unidade aí padrão é o litro. Símbolo L. E aí, para as conversões, é o mesmo raciocínio. Como é apenas, né, litro, não está ao quadrado, não está ao cubo, então, quando formos converter para unidades de medida que estejam mais à direita, vamos multiplicando por 10. Sentido contrário, eu vou dividindo por 10. E aí, algumas relações importantes para vocês. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 centímetro cúbico já é igual a 1 ml. E 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, são relações importantes, né? Que se vocês se lembrarem delas, né? Facilita na hora da resolução dos exercícios. Vamos a um exemplo aí. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é de... E aí nós temos as alternativas. Então, vamos pensar, né? Nós temos aí a nossa criança que tem 20 kg de massa. E nós sabemos que a quantidade máxima aí que pode ser prescrita é de 500 miligramas. Então, eu já converti aqui para grama. Então, de miligrama para grama, eu divido por 1000. E aí, vou fazer uma regrinha de 3. 1 quilograma pode ser consumido 0,5 gramas. Então, para 20 quilogramas, quanto poderá ser consumido? Faço uma regrinha de 3, chegando a 10 gramas de remédio por dia.
E aí foi prescrito durante um período de 5 dias. Então, se vai consumir 10 gramas por dia em 5 dias, basta multiplicar essa quantidade por 5. Então, nós teremos ali 50 gramas de remédio. Ok. Sabemos pelo texto, pelo enunciado, que cada grama desse medicamento ocupa 1 centímetro cúbico. Então, vamos a mais uma regrinha de 3. 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 50 gramas vai equivaler a quanto? Chamei aqui de V. E aí, resolvendo essa regra de 3, temos que V é igual a 50 centímetros cúbicos. E aí, só lembrar da nossa relação, né? Que nós falamos agora há pouco. Cada 1 centímetro cúbico já equivale a 1 ml. Então, se nós temos 50 centímetros cúbicos, nós já temos 50 ml. Portanto, temos aí a alternativa B. Tranquilo, né? Chegamos ao final da nossa aula. Agradecemos aí por vocês acompanharem até o final e até a próxima, hein, pessoal? Tchau, tchau!